Reforma tributária passa por comissão do Senado e agora passará por votação no plenário. O governo anuncia que vai criar faixa do Minha Casa Minha Vida para quem tem renda de até R$12 mil por mês. No aniversário de um mês do início da guerra, o exército de Israel entra na faixa de Gaza. Brasileiros ouvem que amanhã poderão sair da zona de conflito. Depois de 5 dias sem energia para milhares de pessoas em São Paulo, volta a ideia de uma contribuição para enterrar os fios da cidade. Presidente Lula apela para que os homens façam exames de prevenção contra o câncer de próstata. Telescópio europeu Euclide capta imagens inéditas do universo. E para quem procura a união de um cenário bonito com dinheiro no bolso, a saída pode estar na plantação de morangos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje, a guerra no Oriente Médio está completando um mês. Desde o dia 7 de outubro, quando o Hamas atacou Tel Aviv, capital de Israel, o conflito se tornou cada vez mais intenso. Nesta terça-feira, Israel entrou na cidade de Gaza por terra, em um movimento que pode ser considerado determinante para o fim do embate. O primeiro mês do conflito teve diversas nuances complicadas pelo lado dos civis palestinos. Isso porque, desde o ataque a Tel Aviv, o exército de Israel não economizou munição e atacou a faixa de Gaza pelo mar, pelo ar e hoje intensificou o ataque por terra. O ministro de Defesa do país, Yoav Gallant, afirmou durante coletiva que a maior incursão terrestre nesse dia 7 era a maior já feita pelas forças de defesa israelenses. Gallant afirmou também que as tropas já identificaram o bunker onde está o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinhar, também número 2 do grupo terrorista que se encontra isolado. As forças de Israel, que a partir de agora operam de dentro da faixa de Gaza, intensificaram suas ações mirando o centro nervoso do Hamas. Ao longo desta terça, os combates foram focados no campo de refugiados de Al-Shati, conhecido como Praia, por ficar entre o centro da capital homônima de Gaza e o porto mediterrâneo do território palestino. O objetivo israelense é tomar o campo para dali lançar um delicado assalto contra o chamado Distrito da Segurança de Gaza, que concentra os centros oficiais da estrutura militar do Hamas, e o Hospital Al-Shifa, o maior da cidade. O problema óbvio é como fazer isso sem ferir a 4ª Convenção de Genebra que veta ataques a hospitais. Não é segredo ou propaganda israelense que os terroristas se escondem em estruturas civis e lançam ataques de áreas próximas a elas. Isso só deve aumentar a pressão sobre o governo de Benjamin Netanyahu, criticado diariamente pela ONU e diversos países pelas vítimas civis de sua retaliação contra Gaza. Agora, a perspectiva é que Israel entre na segunda das 3 fases da incursão à faixa de Gaza, segundo o plano detalhado em outubro pelo ministro da Defesa israelense. A nova etapa inclui identificar e neutralizar alvos do Hamas, que estejam escondidos dentro do território. A pasta da Defesa de Israel também negou que seu país vai governar a faixa de Gaza após a incursão por terra no território e a guerra. Vale ressaltar que desde 2007, a faixa de Gaza é governada pelo braço político do Hamas, que ganhou as primeiras eleições realizadas no território, depois das tropas israelenses deixarem o local após décadas de ocupação.
Cerca de 2.900 civis estrangeiros e ou com dupla nacionalidade e feridos foram autorizados a deixar o enclave palestino com seus nomes divulgados em pelo menos 5 listas. Nenhum dos 34 brasileiros na região estavam entre elas. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, mais uma vez expressou frustração com a atuação do Conselho de Segurança da ONU por não aprovar uma resolução para a guerra. Em discurso em Brasília, nesta terça-feira, Mauro Vieira considerou a atuação do órgão como lamentável e moralmente inaceitável pela falta de acordo desde que o Brasil presidiu temporariamente o colegiado no mês passado e que teve a guerra como primeiro desafio já no final da primeira semana de gestão. As tratativas para a liberação são organizadas pelo Egito, Estados Unidos, Catar e Israel. No sábado e no domingo, a fronteira foi fechada após forças israelenses atingirem um comboio de ambulância na sexta-feira, deixando 15 mortos e 60 feridos. As passagens de feridos e portadores de passaportes estrangeiros ficaram suspensas durante esse período. O ponto de trânsito foi reaberto somente nesta segunda-feira. Não foi divulgada uma lista oficial dos autorizados a se deslocar, mas calcula-se que cerca de 2.100 pessoas tenham deixado Gaza, a maioria de passaporte turco. Desse total de autorizados, estima-se que o número de pessoas com passaporte estrangeiro e feridos que efetivamente deixaram o enclave palestino pela fronteira com o Egito seja de mais de 2.100. Pelo menos 7.000 estrangeiros aguardam a saída de Gaza. Na semana passada, o chanceler de Israel disse ao ministro Mauro Vieira que os brasileiros poderiam sair até quarta-feira. Porém, o governo brasileiro decidiu não dar previsão por não ter nenhum controle sobre o momento da decisão de saída. De acordo com fontes diplomáticas, o Brasil faz os últimos ajustes para fazer a operação para a retirada dos brasileiros e familiares que estão na faixa de Gaza, tão logo receberem a autorização. Um ônibus buscará famílias que estão em Khan Yunis para levá-los até a passagem de Rafah, onde um outro grupo de brasileiros já aguarda a liberação. Um avião da Força Aérea Brasileira está no Cairo esperando para fazer o voo de volta ao Brasil. Uma quadrilha movimentou mais de 130 milhões de reais com golpes de pirâmide financeira no Rio de Janeiro. Até policiais estão sendo investigados por envolvimento no esquema. Uma operação conjunta do Grupo de Atuação Especializado de Combate ao Crime Organizado, Ministério Público do Rio e a 57ª Delegacia de Polícia mirou numa quadrilha que atua em golpes de pirâmide financeira. Ao todo, 2 mandados de prisão e 8 de busca e apreensão foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Organização Criminosa. Entre os alvos está o guarda municipal Rodrigo César de Souza da Silva, que foi denunciado à Corregedoria da Corporação por chefe de esquema de pirâmide financeira e por aplicar o golpe em colegas de trabalho. Rodrigo foi preso na manhã desta terça-feira em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo o depoimento das vítimas, Rodrigo cativava investidores dentro da própria guarda, oferecendo day trading, que envolve a compra e venda de ativos financeiros no mesmo dia. As investigações revelam que a organização criminosa movimentou entre os anos de 2021 e 2022 cerca de 134 milhões de reais. A Guarda Municipal declarou por nota que Rodrigo foi afastado e que o caso está sendo acompanhado pela Corregedoria e a instituição está colaborando com as investigações do Ministério Público e da Polícia Civil. 4 dias após a tempestade que matou 8 pessoas e deixou milhões de residências em todo o estado de São Paulo sem energia elétrica, as concessionárias responsáveis pelos serviços foram duramente criticadas por representantes dos governos federal, estadual e municipal. Ontem, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça notificou a Enel para que ela explique as razões do apagão prolongado. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por sua vez, mencionou que o seu governo e a gestão do prefeito Ricardo Nunes, assim como outros municípios, enfrentam dificuldade em lidar com os atuais contratos de distribuição de energia
porque não são titulares do contrato firmado com a União nos anos 90. Em reunião no Palácio dos Bandeirantes com o prefeito e representantes da ANEEL e das concessionárias, na noite de segunda-feira, o governador anunciou que será feito um estudo de ressarcimento aos consumidores afetados pelo apagão. Não deu mais detalhes, mas o governador afirmou que o formato será divulgado em até 30 dias. Ele disse ainda que enviará à Assembleia Legislativa um projeto de lei para coordenar um plano de manejo e poda de árvores. Já o prefeito da capital paulista citou que uma taxa deve ser criada para enterrar os fios, como complemento aos 200 milhões de reais do Fundo de Iluminação, que devem ser usados para esse fim, uma vez que houve parecer favorável da Procuradoria do município. O valor total para a cidade inteira seria de 20 bilhões de reais, disse Nunes. Ele afirmou ainda que essa nova taxa não seria obrigatória. Em vez disso, haveria uma consulta aos moradores dos quarteirões considerados críticos. A demora para o restabelecimento da energia causou muita insatisfação e prejuízo para a população. Houve relatos de que a falta de energia por tantas horas ocasionou a perda de alimentos em geladeiras, problemas em eletrodomésticos, além de muitos transtornos. A companhia explicou que vem trabalhando para dar conta de todo o prejuízo causado desde sexta-feira e alega que colocou quase 3 mil profissionais nas ruas, que seguem trabalhando 24 horas por dia para agilizar os atendimentos e normalizar o fornecimento para quase a totalidade dos clientes. Apesar disso, a Enel disse que o trabalho é complexo porque a rede foi atingida por queda de árvores de grande porte e galhos. Dessa maneira, a recuperação ocorre de forma gradual. A companhia orienta que os clientes acessem seus canais digitais para abrir chamado de falta de luz por meio do aplicativo Enel São Paulo e a agência virtual do site. Cerca de 90% das casas tiveram serviço restabelecido até o último balanço divulgado. Ao menos 141 mil imóveis ainda permanecem sem energia elétrica em 24 municípios da região metropolitana de São Paulo. Desses, 75.500 ficam na capital paulista e são atendidos pela Enel. E a seguir, reforma tributária passa por comissão do Senado e agora vai para a votação no plenário. E ainda, governo anuncia que vai criar faixa do Minha Casa Minha Vida para quem tem renda de até R$12 mil por mês. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje o texto preliminar da reforma tributária. A matéria deverá ser votada amanhã pelo plenário. É uma mudança que o país espera há pelo menos 40 anos. A reforma tributária foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira por 20 votos a favor e 6 votos contra. O relator, senador Eduardo Braga, alterou o texto aprovado pela Câmara, aumentando para 60 bilhões de reais o valor do Fundo da União para reduzir desigualdades regionais. O texto do senador Eduardo Braga é um substitutivo da proposta aprovada na Câmara dos Deputados. O relator da reforma tributária uniu 3 propostas de emenda à Constituição que tratam do mesmo tema num único texto. Para conseguir consenso entre os senadores, o relator acatou emendas ainda hoje, durante a sessão. A proposta, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça nesta terça-feira, será discutida no plenário do Senado na quarta. É necessária a aprovação de 49 senadores. Caso passe pelo plenário do Senado, o texto precisará voltar ao plenário da Câmara dos Deputados, já que houve alteração na proposta. Os presidentes da Câmara e do Senado têm a expectativa que a discussão da reforma tributária seja concluída o mais rápido possível para que o texto seja promulgado ainda este ano. Nós sabemos que essa reforma tributária, ela não é a ideal, não vai sair todo mundo feliz.
mas diz que num bom acordo, se as duas partes, os dois lados, estão mais ou menos contrariados, sem dúvida nenhuma você já encontra um bom termo para poder dar um passo seguinte. O substitutivo do senador Eduardo Braga prevê redução da contribuição sobre bens e serviços, CBS, e do imposto seletivo em 2030. Caso as receitas apuradas em 2027 e 2028 sejam maiores que a média de arrecadação do PIS/PASEP, COFINS, PIS e IPI entre 2012 e 2021. Em 2035, uma nova avaliação será feita e os impostos poderão ser reduzidos caso a receita nos anos anteriores seja menor que a média de arrecadação dos impostos extintos. A reforma tributária tem o objetivo de simplificar a cobrança de impostos no Brasil. A principal mudança será a substituição de 5 tributos pagos hoje, que serão transformados em 2. Um IVA federal para unir o IPI, PIS e a COFINS e um IVA que irá unir o ICMS estadual e o ISS, que é municipal. Senadores de oposição apontam que esse modelo não simplifica a cobrança de impostos e poderá fazer do Brasil o país com maior IVA do mundo, com taxas que podem ultrapassar os 27%. Além disso, eles apontam que as exceções previstas na reforma tributária poderão elevar a carga de impostos. Eu proponho que os senhores observem uma operação simples. Vamos imaginar que meus 3 amigos aqui do lado direito, todos eles sejam empresas, cada um contribua com 10. Dentro das exceções propostas, o Exalci foi excepcionalizado. Vai contribuir com 2. Só que o Estado brasileiro não vive com 22, vive com os 30. Significa que os outros 2 que não foram excepcionalizados vão ser sobrecarregados com o aumento de tributos e que certamente vai significar sonegação, evasão, erosão de base tributária, com todos os problemas que isso pode acarretar. Então nós temos que ter uma preocupação com o tamanho do IVA, que me parece excessivo. Não é um título que nós vamos querer carregar e ostentar de maior IVA do mundo. O relator, senador Eduardo Braga, respondeu ao líder da oposição, afirmando que o atendimento a categorias específicas não vai elevar a carga de impostos. Para cada concessão que foi feita no relatório do dia 25, houve uma redução de concessão dada pela Câmara dos Deputados. Na questão da cesta básica, nós reduzimos a cesta básica de alíquota zero e criamos a cesta básica estendida com alíquota reduzida e com cashback. Resolvemos a equação da conta de energia, criando o cashback sem criar impacto de déficit fiscal. Fizemos a equação do saneamento sem criar uma alíquota reduzida, resolvendo a questão dos bens de capital e resolvendo a questão da equação do equilíbrio econômico-financeiro dos seus contratos. Para cada uma das questões, nós fomos milimetricamente fazendo as compensações. O preço da cesta básica de alimentos caiu em 16 capitais do país nos primeiros 10 meses do ano. O levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos mostrou que a maior queda ocorreu em Brasília, com 11%, seguido de Belo Horizonte e Goiânia. Mas, segundo os economistas, esse período de alívio no bolso dos brasileiros está chegando ao fim. Eles afirmam que a inflação de alimentos em domicílio vai subir e fechará o ano em alta de 5%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu um prazo maior para acertar o compromisso de zerar as contas públicas no ano que vem. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou hoje o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mantendo a meta de déficit zero. O texto final será votado daqui a 9 dias. Será o tempo que o ministro Fernando Haddad terá para evitar que seja levada adiante a intenção do presidente Lula de prever um saldo negativo de 0,5% nas contas públicas. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária hoje pela manhã.
e ainda avaliaram o cenário fiscal do país e monitoraram eventuais sinais sobre as taxas de juros nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,25%, encerrando em R$ 4,87 na venda. A Bolsa de Valores fechou em alta de 0,71% aos 119.268 pontos. O governo federal estuda lançar uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida para financiar imóveis de famílias que tenham renda familiar de até R$ 12 mil mensais. A declaração foi dada pelo ministro das Cidades, Jader Filho. Ao lado do presidente Lula, o ministro disse que a pasta está conversando com a Caixa para criar uma nova faixa do Minha Casa Minha Vida para famílias que ganham até R$ 12 mil. Nós estamos conversando com a Caixa e nós estamos discutindo com eles para a gente poder fazer uma faixa estendida até R$ 12 mil. É isso, estamos discutindo com a Casa Civil para poder estabelecer uma faixa até R$ 12 mil. Jader Filho prometeu trazer novidades no próximo encontro com o presidente Lula. Hoje, o Minha Casa Minha Vida na área urbana vai até a faixa 3, voltada para famílias que ganham até R$ 8 mil mensais. A ideia de fazer uma nova faixa para o programa não é atual. Em junho, Lula já tinha dito que o governo precisava atender a essa faixa de renda. Na oportunidade, o presidente defendeu o Minha Casa Minha Vida não só para as pessoas mais pobres, mas também para a classe média. E também espera que as pessoas possam comprar casas maiores, com 3, 4 quartos, varandas e estacionamento. As regras atuais do Minha Casa Minha Vida foram publicadas em abril. De acordo com a portaria, as linhas de atendimento do programa são limitadas da seguinte maneira: até 170 mil para novos imóveis em áreas urbanas e locação social, até 75 mil para novos imóveis em áreas rurais, até 40 mil para melhoria habitacional em áreas rurais. O programa diz que os subsídios que serão concedidos com recurso da União estarão limitados às famílias que estão enquadradas nas faixas de renda urbano e rural, 1 e 2. Na faixa 3, voltada para famílias de maior renda no campo e na cidade, não existe o subsídio e o comprador paga 100% do valor do imóvel. Porém, a vantagem está nos juros mais baixos e no prazo de maior parcelamento. Assim, o programa para imóveis urbanos diz que a faixa 1 atende a famílias de renda bruta familiar de até R$ 2.640. A faixa 2 para a renda bruta familiar mensal de R$ 2.640 a R$ 4.400. E a faixa 3 para a renda bruta familiar mensal de R$ 4.400 a R$ 8 mil. Já para imóveis em áreas rurais, o programa engloba na faixa 1 famílias com a renda bruta familiar anual de até R$ 31.680. Na faixa 2, famílias com renda anual de R$ 31.680 até R$ 52.800. E na faixa 3, famílias de renda anual de R$ 52.800 até R$ 96 mil. Choveu acima da média no mês passado em Mato Grosso do Sul e a previsão de novembro é a mesma. A consequência desta virada no tempo é a redução na colheita de soja. Com área de cultivo de 4,2 milhões de hectares, a estimativa da safra de soja 2023-24, de acordo com a AproSoja, Associação de Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul, prevê uma produção de 13,8 milhões de toneladas, redução de 7,92% e produtividade de 54 sacas por hectare, 13,52% a menos do que na safra anterior. Os produtores também estão atentos às condições climáticas, já que na região de Dourados, o mês de outubro foi de chuvas acima da média e altas temperaturas. Nós tivemos 305 milímetros de chuva, mas também tivemos um período de estiagem de 10 dias dentro desse período. Então, nós tivemos uma característica interessante. O mês de outubro de 2023 foi, juntamente com outubro de 2018, os únicos que ultrapassaram 300 milímetros no mês. Ou seja, apenas 2 meses, incluindo esse ano, outubro teve uma precipitação de mais de 300 milímetros. No dia 19 de outubro, por exemplo, em apenas 56 minutos, choveu mais de 60 milímetros. 19 de outubro, nós tivemos uma chuva de 76 milímetros,
que tivemos uma quantidade de 65 milímetros que ocorreu em menos de uma hora. São chuvas muito intensas, né? São essas chuvas que preocupam muito porque é uma grande quantidade de água num período curto de tempo. Então, o solo tem mais dificuldade de absorver, de infiltrar. O solo muito seco prejudica a germinação, enquanto o excesso de umidade também atrapalha a operação no campo. O trabalho com máquinas nessa condição compacta o solo. O ideal é ele estar em condição que contenha a umidade que é considerada adequada para a germinação das sementes e crescimento inicial das plântulas. A previsão para o mês de novembro é de mais chuvas, porém sem impactar negativamente as lavouras. Nós continuamos sob influência de El Niño, então a tendência é que as chuvas continuem acima da média. E ainda hoje, fábrica de chocolates pega fogo em Linhares, no Espírito Santo. E veja também, telescópio europeu Euclide capta imagens inéditas do universo. Começou a valer hoje o Desenrola da Educação. O governo federal está oferecendo aos bancos condições facilitadas para que estudantes quitem as dívidas do FIES. Mais de 1.200.000 estudantes têm dívidas bancárias relacionadas ao FIES e já podem fazer a renegociação junto à Caixa Econômica Federal ou ao Banco do Brasil. Segundo o governo federal, são 54 bilhões de reais em dívidas que poderão ser liquidadas com descontos e condições facilitadas. Juros e multas poderão ter um desconto de até 100%. E para o pagamento integral do contrato, pode haver um desconto de até 99% no valor total da dívida. Para cada caso e tempo de atraso no pagamento, haverá uma possibilidade de acordo. Podem participar os estudantes com dívidas há mais de 90 dias. Para fazer a negociação, o estudante deve procurar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal. O Banco do Brasil informou em nota que os atendimentos começarão a ser feitos nesta quarta-feira pela Central de Relacionamento nos telefones 4004-0001 ou 0800 729 0001. Já a Caixa Econômica Federal orienta os estudantes a fazer a negociação de modo virtual pelo sistema do FIES ou pelo aplicativo da Caixa. A Polícia Federal começou hoje uma investigação sobre um suposto vazamento do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que foi aplicado neste último domingo. Os agentes realizaram buscas para apurar como que questões e o tema da redação foram parar na internet horas antes do término da prova. Mesmo assim, o ministro da Educação, Camilo Santana, descartou qualquer chance de cancelamento da primeira fase do Enem. Um grande incêndio atingiu uma fábrica de chocolates da Cacau Show em Linhares, no norte do Espírito Santo. Uma fumaça escura e bastante densa se espalhou pela região do bairro Canivete, onde fica a fábrica. Segundo informações passadas pela empresa e também pelo Corpo de Bombeiros, o fogo começou ainda na madrugada. Os socorristas foram acionados por volta das 4h30 e por volta das 9h30 da manhã ainda trabalhavam no controle e isolamento das chamas. Ainda há informação que o incêndio diminuiu, mas não há previsão para a extinção completa do fogo. A corporação atua no combate ao incêndio com 18 bombeiros e o apoio de caminhões-pipa da prefeitura. E, além disso, equipes de bombeiros de municípios vizinhos foram acionadas. Ainda segundo a empresa, nenhum funcionário ficou ferido. A fábrica fica às margens da BR-101, que teve uma das pistas bloqueadas pela Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a Prefeitura de Linhares, o prefeito Bruno Marianelli acompanha a situação no local e determinou o envio de carros-pipa do Serviço Autônomo de Água e Esgoto para contribuir com o trabalho dos bombeiros. A unidade da empresa em Linhares tem 50 mil metros quadrados de área construída. Segundo a Cacau Show, a empresa monitora o incêndio e os próximos passos. Além disso, a Cacau Show é uma empresa que contribui muito com o desenvolvimento do município de Linhares. Ela foi fundada em 1988 e é uma das maiores fábricas de chocolate do Brasil.
A marca, que trabalha com franquias, possui cerca de 3.700 lojas em todo o país e 19 mil funcionários. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem um projeto de lei que prevê o tratamento fisioterapêutico gratuito pelo SUS para pacientes que tenham feito cirurgia em decorrência do tratamento de câncer de mama. A medida vale para mulheres ou homens que tenham feito o procedimento. Atualmente, uma lei de 1999 já garante às mulheres que tenham retirado a mama em decorrência do câncer o direito à cirurgia plástica reconstrutiva realizada pelo SUS. Mas agora a proposta inclui a mesma legislação, o direito à fisioterapia quando houver indicação médica para reabilitação e prevenção de complicações pós-cirúrgicas. O texto segue para o Senado. A busca por tratamento da saúde mental aumentou no SUS. De acordo com o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, o atendimento ambulatorial para depressão e ansiedade está em uma crescente, sendo que, segundo especialistas, a falta de profissionais especializados em identificar os transtornos ainda é um desafio significativo. Apenas nos 6 primeiros meses deste ano, o SUS registrou 335.025 consultas para esses 2 diagnósticos, o que equivale a 73,6% de todos os atendimentos de 2022, quando o número foi de 454.769 atendimentos, e 172,7% dos registrados de 2018, que atendeu 205.848 pacientes com esse diagnóstico. O tempo para o paciente ser encaminhado para um especialista pode passar de 3 meses no sistema público de saúde, o que pode prejudicar o tratamento. Outro agravante é o preço do medicamento, que para muitos pacientes é muito caro. A rede de distribuição de medicamentos, principalmente a de alto custo, costuma funcionar bem, já que as medicações de um grande centro não são diferentes de lugares mais afastados. No entanto, a disponibilidade de profissionais acaba sendo um gargalo muito maior e preocupante. O coordenador do Programa de Tratamento em Depressão do IPQ pontua que, às vezes, os pacientes que chegam com quadros mais complexos não são necessariamente os mais graves e que saber diferenciar é primordial. Familiares e amigos devem ficar de olho a mudanças de comportamento e insistir para que a pessoa busque ajuda médica em uma UBS. Na sequência, os profissionais de saúde que recebem o paciente devem estar aptos a identificar a gravidade do quadro e encaminhar para os centros especializados. O médico destaca que, de fato, durante a pandemia da Covid-19, houve um aumento de sintomas agudos depressivos e ansiosos, como a insônia e abuso de substâncias, sobretudo álcool, e que isso se refletiu na procura por assistência no SUS, mas não necessariamente em diagnósticos, cujas taxas têm voltado para as de pré-pandemia. Manaus, capital do Amazonas, está entre os melhores destinos para viajar. Mesmo diante das queimadas e de uma recente seca histórica, a cidade foi escolhida em uma lista com outros 49 destinos ao redor do mundo para ser visitada em 2024. A capital amazonense é a única representante do Brasil na lista, que neste ano está dividida em 5 categorias pela Lonely Planet: países, regiões, cidades, destinos de viagens sustentáveis e locais de melhor custo-benefício. A publicação da empresa especializada em viagens ao redor do mundo, que completa 50 anos em 2023, diz que uma colisão poética de espetáculo quente e aventura de ecoturismo te aguardam em Manaus, colocando o Teatro Amazonas, o restaurante Banzeiro, a Praia da Lua e o Encontro das Águas como destaques do que ver e fazer na cidade. Além de ser apontada como a porta de entrada para a maior floresta tropical do mundo, Manaus tem mais de 2.200.000 habitantes e possui uma cena gastronômica e cultural ímpar. E ao lado da capital amazonense, a América do Sul tem outros representantes. Chile, que figura entre os melhores países. A Patagônia, tanto a argentina quanto a chilena, que aparece entre os destinos sustentáveis. E o Equador,
também na categoria de sustentabilidade. Já sobre outros países em destaque apontados na lista dos 50 melhores destinos estão Mongólia, Índia, Santa Lúcia, México, Marrocos, Paquistão e Croácia. E as cidades Paris, na França, Montreal, no Canadá, Mostar, na Bósnia e Herzegovina, Filadélfia, nos Estados Unidos, Praga, República Tcheca e Esmirna, na Turquia. Um telescópio europeu apresentou hoje ao mundo imagens inéditas de um espaço ainda não explorado do universo. É uma novidade atrás da outra. Nesta terça-feira, a Agência Espacial Europeia divulgou as primeiras imagens do telescópio espacial Euclide, lançado em julho para investigar os duradouros mistérios cósmicos da matéria escura e da energia escura. Após chegar a um dos pontos de Lagrange, onde o objeto permanece em órbita estável, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, Euclide começou a transmitir as primeiras imagens tiradas com câmeras que operam em luz visível e infravermelho próximo. O telescópio vai mapear 1/3 do céu, incluindo 2 bilhões de galáxias, com o objetivo de criar o mapa tridimensional do universo mais preciso da história. A agência europeia afirmou que atrás destes objetos estão escondidas outras 100 mil galáxias e algumas delas estão a uma distância de 10 bilhões de anos-luz e nunca foram capturadas antes. Os cientistas também acreditam que, ao capturar a luz que levou 10 bilhões de anos para chegar à Terra, Euclide poderia ajudar a compreender melhor como a energia escura impulsionou a expansão do universo desde o Big Bang há 13,8 bilhões de anos. Quando acumularem dados suficientes, os cientistas pretendem fazer um mapa em 3D, no qual a terceira dimensão será o tempo. Mas, para esse mapeamento do céu, será necessário esperar a coleta de dados desta missão, que tem duração prevista de 6 anos. Portugal terá que escolher um novo primeiro-ministro. Denúncias de corrupção provocaram o afastamento de quem comandava a política até hoje. O presidente Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a demissão do premier, afetado por investigações de corrupção em negócios de lítio e hidrogênio. Uma reunião foi convocada para a próxima quarta com os partidos de representação parlamentar para organizar eleições antecipadas. Costa afirmou que as funções de primeiro-ministro não são compatíveis com qualquer suspeita relativa à integridade do ocupante do cargo. A investigação contra o premier, um dos poucos socialistas à frente de um governo na Europa, está relacionada com suspeitas de corrupção ativa e passiva de cargos públicos, além de tráfico de influência na atribuição de concessões de minas de lítio e produção de hidrogênio. E a seguir, presidente Lula apela para que os homens façam exames de prevenção contra o câncer de próstata. E ainda, para quem procura a união de um cenário bonito com dinheiro no bolso, a saída pode estar na plantação de morangos. O presidente Lula fez um apelo pela conscientização sobre o câncer de próstata. Ele afirmou que todo homem deve buscar um diagnóstico precoce da doença e realizar o exame de toque sem nenhum tipo de ressentimento. O apelo de Lula foi feito durante sua live semanal. O presidente foi incisivo em dizer que todos os homens precisam criar juízo e fazer o exame. Todo homem que se preza, todo homem que se respeita, todo homem que respeita a família, que gosta da família, que gosta da sua mulher, que gosta dos seus filhos, que gosta do seu pai, da sua mãe, que gosta dele próprio, que gosta da sua vida, precisa criar juízo e fazer exame de próstata. Tem vários tipos de exames, mas tem um que os homens têm medo, que é o chamado toque. E é muito importante que faça, porque muito pior do que o médico dar um toque é você descobrir que está com câncer e morrer por conta de uma doença que você poderia curar. O câncer de próstata é o terceiro tumor mais comum no Brasil, depois do câncer de pele e do câncer de mama. Entre os homens, ele é o mais comum. De acordo com o Ministério da Saúde, 47 mil brasileiros morreram por complicações da doença em todo o país entre os anos de 2019 e 2021. Uma média de 44 mortes por dia.
Os principais sintomas da doença são dificuldade de urinar, demora em iniciar ou finalizar o jato urinário, diminuição do jato urinário, necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite e presença de sangue na urina. A doença é mais comum em afrodescendentes, pessoas com histórico familiar de câncer e obesos. A avaliação da próstata é baseada em 2 exames iniciais. O famoso toque retal, onde o médico consegue avaliar se existe algum nódulo na próstata, e o exame de PSA, que faz a dosagem da proteína antígeno prostático, que é produzida apenas pela próstata. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia é de que homens do grupo de risco façam consultas periódicas e realizem anualmente o exame, a partir dos 45 anos de idade. Para a população em geral, a recomendação é a partir dos 50 anos. Uma descoberta lá nos Estados Unidos pode impactar positivamente o campo da proteção da pele contra os danos causados pelo sol. Um novo protetor solar que não apenas previne queimaduras, mas também repara danos de baixo nível causados pela exposição em tempo real. Segundo cientistas da Universidade Northwestern, o segredo por trás deste avanço está na introdução de uma supermelanina artificial que mimetiza a função da melanina natural da pele. O estudo publicado na revista científica Nature Regenerative Medicine mostrou que esta substância é capaz de capturar e neutralizar os radicais livres desencadeados pela exposição à luz ultravioleta, que são conhecidos por destruir o colágeno da pele, levando a rugas e flacidez ao longo do tempo. O protetor solar demonstrou uma capacidade de acelerar o processo de regeneração da pele quando aplicado diretamente em feridas. Mais de metade das áreas da pele dos pacientes apresentou uma melhora na cicatrização. Os pesquisadores enfatizaram a importância de avaliar o impacto do produto em amostras de pele humana, já que a exposição diária à luz ultravioleta representa um desafio constante para a saúde da pele e destacaram a necessidade de uma solução eficaz para reparar danos solares contínuos. O estudo representa uma perspectiva promissora para o desenvolvimento de tratamentos tópicos destinados a regenerar a pele após danos provocados pela exposição solar ou por agentes tóxicos. Um grupo de cientistas brasileiros descobriu que os fumantes possuem mais risco de terem fraturas e doenças nos ossos, pois o cigarro altera o metabolismo das células ósseas e deixa as estruturas mais frágeis. Em uma série de pesquisas publicadas nos últimos 4 anos, um grupo de cientistas da USP mostrou que a exposição ao fumo leva à morte mais rápida dos osteoblastos, células responsáveis pela produção da matriz óssea rica em colágeno do tipo 1. Proteína que dá resistência aos ossos. Em um primeiro momento, a descoberta aconteceu em um estudo experimental em camundongos. Em seguida, foi confirmada em um estudo clínico que analisou tecidos ósseos de pacientes submetidos à artroplastia de quadril, cirurgia para a colocação de prótese nessa região. O cigarro também é responsável por deixar mais ativo os osteoclastos, grupo de células responsáveis pela desintegração e reabsorção do tecido ósseo, processo necessário para a renovação e remodelação dessas estruturas. O problema é que com os osteoblastos em menor número e os osteoclastos mais ativos, existe um desequilíbrio nesse processo. Os estudos do grupo ainda revelaram que as alterações do tecido ósseo ocorrem a partir de um processo inflamatório causado pela exposição à fumaça do cigarro. Além disso, o tabagismo também causa danos às cartilagens das articulações. Todo o processo de degradação do tecido ósseo leva a um risco aumentado de problemas como fraturas. Dessa forma, os fumantes possuem 25% mais de chances de sofrer uma fratura nos ossos e também levam 4 semanas a mais para se recuperar do trauma do que as pessoas que não fumam.
Os fumantes também têm maior risco de desenvolverem osteoporose. E o cenário fica ainda mais perigoso para populações como idosos e mulheres na pós-menopausa, que por outros fatores já têm um risco aumentado de problemas ósseos. O avanço do aquecimento global tem preocupado cada vez mais os líderes mundiais. Um exemplo desse avanço desenfreado são as plataformas de gelo flutuantes do norte da Groenlândia, que, segundo um estudo, perderam 1/3 de seu volume nas últimas 4 décadas. Segundo os autores da pesquisa, esse quadro de derretimento desenfreado pode gerar um aumento dramático do nível do mar. Isso porque essas plataformas flutuantes desempenham um papel crucial na regulação do fluxo de gelo das geleiras da região para o oceano. Além disso, as geleiras da Groenlândia contêm gelo suficiente para elevar o nível do mar em pouco mais de 2 metros. Segundo o estudo, desde 1978, essas plataformas perderam mais de 35% de seu volume total. E 3 delas colapsaram por completo. O derretimento das plataformas de gelo em si não contribui para o aumento do nível do mar, uma vez que elas já estão na água, mas elas funcionam como represas que regulam a descarga de gelo no oceano. Se essas barreiras naturais se desintegrarem, as geleiras podem acabar despejando mais gelo no oceano. Os autores do estudo descobriram, no entanto, que as geleiras começaram a descarregar gelo em resposta ao enfraquecimento das plataformas que vem derretendo em sua parte interior, devido ao aquecimento dos oceanos. Para se chegar a esses dados preocupantes sobre o derretimento das barreiras de gelo da Groenlândia, os pesquisadores, que são da Dinamarca, França e Estados Unidos, usaram milhares de imagens de satélites combinadas com medições de campo e com modelos climáticos para reconstruir a natureza das geleiras flutuantes. As geleiras do norte da Groenlândia começaram a desestabilizar somente nos últimos 20 anos, o que significa que se perdeu mais gelo do que se ganhou. A camada de gelo da Groenlândia responde hoje por aproximadamente 17% do aumento do nível do mar observado de 2006 a 2018. Números que podem aumentar caso o aquecimento global não vire uma pauta prioritária nos debates internacionais sobre o clima. Uma pequena produtora rural que mudou a vida da família, que aceitou o desafio de produzir morangos onde faz muito calor e o cultivo não é muito comum. Agora, o sonho dela é abrir o sítio para que mais pessoas possam ter a experiência de uma vida no campo. Com a beleza de comer com os olhos e aquele misto de sabor docinho e levemente ácido. O morango há muito tempo encanta a Andréia. A pedagoga que concilia a vida de professora com a de produtora rural se entusiasmou ao descobrir que poderia fazer da fruta uma renda para a família. Quando ela falou para mim assim, ó, vamos plantar morango aqui, para mim foi música para os meus ouvidos. Era meu sonho produzir morango. Sempre plantei morango no vasinho, no canteiro, nunca consegui produzir morango. Quando essa ideia chegou para mim, eu fiquei realizada. Quem chegou com a ideia foi a Maria Fabiana do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul. Uma vez por mês, ela faz visitas técnicas para acompanhar a propriedade que utiliza um sistema de manejo semi-hidropônico cultivado em slabs. Esses slabs, eles são preenchidos com substrato, que é um material que serve para sustentar a planta do morango. Como ele não tem fertilidade, toda a adubação do morango ele é feita através da fertirrigação com uma mistura de adubo. Então tem uma fórmula específica para o morango, tanto de verão quanto do inverno, que a gente utiliza. E essa mistura é feita numa caixa de água e depois elas vêm através da mangueira de irrigação para os morangos. Eles recebem essa fertirrigação uma vez ao dia, todos os dias, e depois ele é irrigado somente com água. O sítio fica em Deodápolis, no interior do estado, para onde a Andréia se mudou com o esposo e os filhos em 2018 para recomeçar a vida após a morte do sogro. 2 anos depois, passou a produzir os morangos, até convencer o marido a deixar o trabalho em lavouras de mandioca para viver da venda de café na feira e do manejo da fruta. Foi 1 ano, aí ela mexeu sozinha, até que eu decidi parar com a lavoura e me dedicar ao morango. Atendeu às nossas expectativas, é uma lavoura muito trabalhosa,
mais compensativa. É gostoso de mexer. Morango dá bastante trabalho. De manhãzinha já levanta fazer adubação, depois já faz limpeza, depois já faz colheita, embala, entrega. Então o morango assim, ele é bem delicado, então tem que fazer a produção, a colheita e já embalar e entregar. Se demorar a fazer a entrega, ele estraga. A gente não perde nada do morango. As bandejas a gente entrega no mercado, a gente vende para boleiro, para sorveteria. E o morango que não vai para a bandeja, eu produzo geleias. Eles começaram com 800 pés de morango. Hoje tem 3.500, estão quase prontos para atingir os 6.000 até março do próximo ano, com a meta de chegar a 10.000 pés. Todos já plantados com mudas feitas na propriedade. Um desafio não só para o casal, mas também para a técnica, já que o cultivo da fruta, que se desenvolve melhor em temperaturas baixas, não é comum em terras sul-mato-grossenses. Como é um cultivo pioneiro, onde eles iniciaram mesmo a produção de morangos aqui na região, então a gente faz adaptações diárias, vamos dizer assim. Nós fizemos a avaliação de algumas cultivares, baseado em características químicas, de precipitação, assim, de outros municípios com clima parecido, e fomos iniciando. A gente vai adequando a adubação, vai adequando o controle de pragas e doenças, sempre buscando práticas alternativas de manejo. Enquanto a produção aumenta, cresce também no coração da família o sonho de partilhar a rotina da vida no campo, transformando a propriedade rural também em um espaço para turismo rural. Um local onde visitantes vão poder colher o morango do pé e comer ao lado de boas companhias. Saborear uma geleia, fazer um piquenique, ter um café colonial, trazer a família para poder brincar aqui num parquinho, passar um dia de relax aqui no sítio. Poder transmitir o nosso carinho, o nosso amor com a agricultura, que as pessoas possam sentir o que a gente já sente aqui, né? Esse amor pelo agro. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Boa noite e fique na paz.